Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para a terceira aula dessa disciplina de propriedade magnética de materiais do programa de pós-graduação em Física da Universidade Federal de Pernambuco. Eu estou repetindo aqui o slide que eu já mostrei nas duas aulas anteriores. Nós passamos... A primeira aula foi sobre fenomenologia, que era basicamente de recordação do que muitos de vocês estudaram na graduação ou na pós-graduação. A segunda aula foi já mais sofisticada, sobre a origem microscópica das interações magnéticas, e nós fizemos isso baseado no livro do White, principalmente. E hoje, e a partir de agora, eu vou basicamente seguir o meu livro, mas eu estou botando como referências também o livro do Alberto Passos Guimarães e o livro do White, que tem vários tópicos que eu trato no livro e que vocês podem consultar para ter mais uma referência. E o assunto de hoje, e também da próxima aula, nós não vamos terminar na aula de hoje, é a ressonância ferromagnética. Em inglês, Ferromagnetic Resonance, e a gente costuma usar essa sigla em inglês, e eu vou mostrar daqui a pouco que a ressonância ferromagnética corresponde a uma onda de spin com K igual a zero, ou seja, é o magnum de K igual a zero. Então, isso aqui é o índice do capítulo 1 do livro, que eu resolvi dar esse nome. Como o livro é Fundamentals of Magnonics, esse primeiro capítulo, em vez de chamar ressonância ferromagnética, eu chamei o magnum de K igual a zero, mas é a mesma coisa, como ver daqui a pouco. E nós vamos, então, a breve introdução a materiais magnéticos foi apresentada com mais detalhes do que está no livro nas duas aulas anteriores. Nós vamos, então, tratar da dinâmica da magnetização. Vamos, então, entrar na ressonância ferromagnética, chegar à expressão da ressonância, a expressão da suscetibilidade da ressonância magnética com amortecimento, e vamos apresentar uma equação mais geral para calcular a frequência de ressonância magnética. E vamos chegar até aqui. Uma aula online com uma duração de mais do que 1h30 é demais. Aliás, 1h30 já é muito. O meu plano é falar durante 1h15 e depois abrir para discussões. Então, nós vamos chegar nesse item 1.4 e vamos deixar o item 1.5, que é alguns detalhes experimentais e alguns resultados para a próxima aula. Vamos considerar um momento magnético qualquer na presença de um campo magnético. Como vocês estudaram em Física 3 e também em eletromagnetismo, a energia de um momento magnético, μ índice I, num campo magnético B, a energia é menos μ escalar B, mostrando que, quando μ é paralelo a B, esse produto escalar é máximo, e como tem um sinal negativo aqui, a energia é mínima quando... Mínima, porque é negativa, né? Quando μ está paralelo ao B. Também viram em Física 3 que o torque que atua sobre o momento magnético
quando ele está desviado do campo magnético, é μ vetor B. Então, se μ não tiver um momento angular associado a ele, por exemplo, se for uma agulha magnética, um ponteiro de uma bússola, então o momento magnético, sob a ação de um campo magnético, vai sofrer um torque que é μ vetor B. μ vetor B é um torque que está saindo do plano do papel, tá certo? μ vetor B, produto vetorial, está saindo. E o que esse torque faz é tender a levar o momento magnético para a direção do campo magnético. Como vocês sabem, ele não faz simplesmente isso, né? Ele vai oscilar em torno do equilíbrio até que ele vai parar pelo amortecimento. Mas, então, o movimento do momento angular, quando submetido a um campo magnético, é simplesmente o de mudar a direção para tender a ficar paralelo com o campo magnético. Agora, se o momento magnético tiver associado a ele um momento angular, como é o caso do elétron, como já sabem, o momento magnético do elétron é menos G mu B. G é o fator de Landé, mu B é o magneton de Bohr, e J é o momento angular total, L mais S. Um elétron, no átomo, ele tem momento angular que é a soma dos dois. Então, nesse caso, o μ tem associado a ele o J. E agora, a lei de Newton, que diz que o torque é a derivada do momento angular em relação ao tempo. Lembre que o momento angular para nós é H cortado vezes J. O J aqui não tem dimensão. Para ter a dimensão do momento angular, nós temos que multiplicar por H cortado. Então, veja o seguinte. Agora, a equação do momento magnético vai ficar diferente, porque o torque que atua sobre o momento magnético é μ escalar B. O J é proporcional a μ. Se eu pegar esse J e substituir nessa equação, eu fico com esta equação. No lugar do J eu vou ter μ, e aqui apareceu uma grandeza nova, que nós chamamos fator giromagnético. O fator giromagnético é simplesmente o G mu B dividido pelo H cortado que estava do lado esquerdo. De tal maneira que eu passei o H cortado aqui para baixo e o gama ficou G mu B sobre H cortado. Então, a equação do momento magnético agora é derivada do momento magnético vetor em relação ao tempo, é menos gama μ, momento magnético, vetor campo magnético. E essa equação, como nós vamos ver daqui a pouco, ela diz que o momento magnético, veja, o torque do momento magnético, como nós vimos aqui em cima, ele é um vetor que está saindo do plano da tela, do plano do papel. O torque está saindo do plano do papel. E o μ, a derivada do μ em relação ao tempo é o torque. Então, o μ tende a sair do plano do papel. Em vez do μ, do momento magnético, na direção de B, ele tende a sair. E o resultado é que ele vai executar um movimento de precessão. Essa figura que eu desenhei aqui está com a seta errada. A seta devia vir para outro sentido. Não, desculpa, está certo, porque tem um sinal menos agora.
Mi vetor B é para fora, mas tem o menos aqui. Então, menos Mi vetor B é um torque para dentro. E o torque para dentro vai atuar sobre Mi e levar o Mi para dentro. Para dentro. Então, se associado ao momento magnético, nós temos um momento angular, em vez do movimento ser como aquele movimento da agulha magnética na bússola, que fica só fazendo isso, o movimento é um movimento de precessão. O spin precessiona em torno do campo magnético. Está precessionando aqui, e isso está ilustrado aqui nessa animaçãozinha. Eita. Faltou um slide aqui. Eu estou com um problema que eu resolvi mudar de computador. Trouxe a apresentação que eu testei no outro computador, mas ao trazer para aqui eu não verifiquei. E estou vendo que ela pulou 2 slides. Bem, então, tivemos aí uma interrupção por conta de dificuldades com o PowerPoint. Então, eu estou mostrando agora esse slide que não consegui mostrar em PowerPoint, porque, como eu disse, eu preparei num computador que tem uma versão mais nova do PowerPoint, e vim agora para um outro computador que tem um som melhor, mas que o Office é antigo e tive esse problema. Então, veja, nós mostramos anteriormente que esta equação aqui, dmi dt menos gama mi vetor b, é uma equação que corresponde a ter um torque atuando no momento magnético, de tal maneira a tirá-lo do plano que ele estava. E isso corresponde ao movimento de precessão. Esse movimento é exatamente ao de um giroscópio no campo gravitacional, que vocês estudaram em Física 1 ou Física 2. Se nós tivermos um peão, não é? Um giroscópio, como esse aqui, sem estar girando, se ele não estiver girando em torno dele mesmo, ele não tem momento angular de spin. Então, se nós colocamos ele inclinado dessa forma, ele vai cair. Simplesmente já vai cair. Agora, se ele estiver girando em torno de si próprio, ou seja, tiver um momento angular de spin, o torque que atua sobre ele vai tirá-lo do plano e ele vai, então, girar em torno do campo gravitacional que está aqui. Então, o que acontece com o momento angular do elétron, o momento angular e o momento magnético, é também um movimento de precessão. E o movimento de precessão ocorre com uma frequência que é igual a gama H no sistema gaussiano, onde gama é 2,8 GHz por kWh. Olha o que significa esse número. 1 kWh é um campo típico de laboratório. Então, um elétron, no campo magnético de 1 kWh, o spin do elétron vai precessionar em torno do campo com uma frequência 2,8 GHz, que é a frequência de micro-ondas. A frequência de micro-ondas, a faixa de micro-ondas vai em torno de 1 a 100 GHz. A radiação de micro-ondas
começou a ser muito utilizada na Segunda Guerra Mundial, porque ela começou a ser usada em radar. A radiação do micro-ondas usada por radar na antena do radar para jogar uma radiação na direção de obstáculos e medir o pulso atrasado, né? Depois ela passou a ser usada para telecomunicações. As comunicações à distância eram feitas com micro-ondas. Depois ela passou a ser usada em forno de micro-ondas. E ela é mais conhecida exatamente da sociedade pela aplicação no forno de micro-ondas. Mas a radiação de micro-ondas é uma coisa sofisticada, não é apenas um forno. E, como vocês sabem, ela está sendo usada agora em telefonia celular. A telefonia celular de 4G, que é o que nós estamos usando, ela usa uma faixa de frequência que é próxima de 4 GHz. O G vem exatamente do gigahertz. E o 5G, que já vem por aí, que já está chegando, o 5G é com 5 GHz. Ora, esse movimento vale para um ou mais spins não interagentes. Ou seja, ele vale para o material paramagnético. E quando nós aplicamos um campo de micro-ondas no material paramagnético, nós podemos, com o equipamento devido, né, apropriado, vamos falar disso na próxima aula, fazer o que chama ressonância paramagnética eletrônica, RPE. Em inglês, Electron Paramagnetic Resonance, EPR. Bem, mas vamos então tratar a ressonância magnética com a magnetização, que é o que nos interessa mais. No slide em PowerPoint, as equações são apresentadas uma de cada vez, mas eu não consegui usá-la, né? Então, como vocês sabem, a magnetização de um material é a média dos momentos magnéticos, ou seja, um somatório dos momentos magnéticos num volume V dividido por V. Isso é o vetor magnetização. Essa equação é a equação do momento magnético que eu acabei de ver, né? Então, se nós fazemos um somatório do lado esquerdo e do lado direito, o somatório e dividir por V, nós vamos ter uma equação para M, que é igualzinha a essa equação, só que, como B é μ0H, apareceu μ0 explicitamente aqui. Então, dm dt é menos gama μ0m, o m veio do μ e o μ0 veio do B. Então, é gama μ0m vetor H. Essa equação foi deduzida a primeira vez por dois brilhantes físicos soviéticos que ganharam o prêmio Nobel e é chamada equação de Landau-Lifshitz. O fator giromagnético, como nós tínhamos visto no slide anterior, é G mu B sobre H cortado. E para G igual a 2, eu disse que o gama era 2,8 GHz por kHz, mas isso só vale para G igual a 2. E a granada de ferrítrio, que vamos usar muito, vamos falar muito dela, tem G aproximadamente 2. Mas um filme de ferro, por exemplo, tem G aproximadamente 2,2. Permalói, que é ferro-níquel, tem aproximadamente 2,1. Então, nós queremos deduzir o movimento de precessão. Eu não demonstrei o movimento de precessão, mas vou demonstrar agora. Para isso, nós fazemos o seguinte. Consideramos um sistema de coordenadas cartesiano, x, y, z, e nesse sistema nós exprimimos a magnetização como tendo
uma grande componente na direção Z, que é a direção do campo, e tendo pequenas componentes que variam no tempo nas direções X e Y. A componente Z, como nós vamos ver daqui a pouco, ela não varia no tempo. Se a precessão for circular, a projeção de M sobre o eixo Z é constante. Por isso eu não botei o tempo aqui. Agora, MX e MY variam no tempo. Nós vamos fazer a aproximação de que MX e MY são muito menores do que MZ. Isso vale para materiais ferromagnéticos. Para materiais paramagnéticos em alta potência, isso já não é tão válido, mas nós vamos tratar materiais ferromagnéticos. Então, a equação dm/dt, nós vamos escrever para as componentes x e y. dmx/dt vai ser a componente x desse produto vetorial. E a componente x desse produto vetorial vai ser MYHZ. Então, o MY está aqui. E o HZ é o próprio H, né, o produto vetorial. Por outro lado, dMY/dt é menos MXHZ, certo? O produto vetorial ali ficou negativo. Que com o sinal menos aqui vai dar mais. Então, nós já sabemos a solução dessas equações e aí nós tentamos essa solução. O MX variando no tempo é M0 cosseno de ômega 0 T e MY é M0 seno de ômega 0 T. Ou seja, os dois estão fora de fase de 90 graus. E se nós substituirmos essas soluções tentativas nessas equações, nós obtemos que ômega 0, a frequência, é gama μ0 vezes H. E nós podemos, então, demonstrar, simplesmente substituindo as duas equações, que essas soluções, que essas funções são soluções da equação de Landau-Lixoft. E o que ela diz, então, é que MX, que está aqui, e MY variam senoidalmente fora de fase. 90 graus fora de fase. Isso corresponde exatamente à precessão que nós vimos anteriormente. Então, está aqui a demonstração da precessão. Eu prefiro fazer com a magnetização, porque de agora em diante nós vamos trabalhar com a magnetização. Eu vou voltar para o PowerPoint, que é muito mais interessante, e eu pergunto se vocês estão vendo o PowerPoint. Estamos sim. Tá bom. E antes de continuar, eu pergunto se alguém tem alguma dúvida sobre esse comecinho que nós apresentamos. Dúvidas? Não tem dúvida, vamos adiante. Como é que nós podemos excitar a ressonância magnética? Nós podemos excitar aplicando um campo de radiofrequência. Na verdade, tem que ser próximo da frequência de ressonância. Então, é um campo de micro-ondas. Perpendicularmente ao campo estático. Se nós vamos, então, fazer isso analiticamente, vamos considerar que nós temos um campo de micro-ondas com componentes HX e HY. E é um campo alternado. Portanto, X, HX mais Y, HY, com a dependência no tempo de E elevado a menos I ômega T. E tem a parte estática do campo. E nós vamos aplicar um campo de micro-ondas
cuja amplitude do campo magnético é muito menor do que o campo estático. Novamente, vamos substituir este campo agora na equação de Landau-Lifshitz, e ela agora vai ter os mesmos termos que nós tínhamos antes, adicionados a eles componentes que vêm do campo de microondas. Lembrando, o dmx dt vai ser a componente x do produto vetorial. Então, era mxhz menos my menos mzhy. Está aqui, mzhy, que agora tem componente hy. Antes não tinha. E ele aparece agora com um sinal positivo, porque é do menos do produto vetorial. Da mesma forma, na equação de my vai aparecer menos gama mi0 mzhx elevado a menos i ômega t. Esses dois termos, então, são os termos de excitação da magnetização. É lógico que eu podia excitar a magnetização pegando a magnetização e desviando da direção do equilíbrio. Mas eu não consigo fazer isso dentro do material. Vamos, então, buscar as soluções em regime estacionário, mx, sendo o mx elevado a menos i ômega t, onde esse mx agora é um número complexo. E my, no tempo, é my, número complexo, é elevado a menos i ômega t. Substituímos essas soluções nessas equações, dmx dt para isso daqui vai dar menos i ômega mx, igual ao que nós tínhamos lá. Gama mi0 my, gama mi0 vezes h é ômega 0. Faltou botar aqui. Então, apareceu aqui o ômega 0, e o outro termo vai dar simplesmente gama mi0 mzhy. E para my, nós temos, então, ômega 0 mx menos gama mi0 mzhx. Está claro, então, que a dependência de mx depende do my. Daí é que vem a precessão. Ela depende do my. E ela é impulsionada pelo hy. Da mesma forma, a dependência de my, o my depende do mx e do hx. Então, os campos de microondas, eles tendem a produzir também a precessão, porque o HY, né, o H na direção Y, vai alterar, ele vai influenciar a derivada de mx. Repetir as duas equações aqui em cima. E agora nós vamos escrevê-la na forma tensorial. Essas duas equações podem ser escritas na forma de uma equação tensorial, em que o m vetor é um tensor de uma coluna, o h, o campo de excitação, também é um vetor, é um tensor de uma coluna, enquanto que o que é o tensor suscetibilidade. E agora ele é um tensor de segunda ordem, vai ter componente de fora da diagonal. E os componentes de fora da diagonal vêm exatamente do fato de que o HY vai acionar, ele vai excitar o MX e o HX vai excitar o MY. Isso é que vem
é o que está representado nos componentes de fora da diagonal do tensor. E os componentes do tensor nós tiramos trivialmente daqui, tá certo? As duas componentes diagonais são iguais. Que xx é igual a que yy, e eles são iguais a ômega-m vezes ômega-0, já vou dizer o que é ômega-m, dividido por ômega-0 ao quadrado menos ômega ao quadrado. As duas componentes de fora da diagonal são iguais, mas com sinal negativo. Mas elas são imaginárias. Então, na verdade, um é o complexo conjugado da outra. Que xy é o complexo conjugado de que xy, e eles são dados, então, por I, ômega-m vezes ômega, a frequência, ômega-0 ao quadrado menos ômega-0 ao quadrado. A diferença do módulo é que esse aqui eu tenho ômega-0, enquanto que aqui eu tenho ômega. Esse ômega-m é simplesmente um parâmetro proporcional à magnetização, porque, claro que aqui na equação apareceu a magnetização, mz, nós aproximamos o mz por m, e como aparece gama μ0m, nós chamamos gama μ0m de ômega-m. E por que chamamos de ômega-m? Porque gama μ0 multiplicado por m é uma frequência angular. Certo? O ômega-0 que eu devia ter repetido aqui, é gama μ0 vezes h. Então, o gama μ0 multiplicado por h é uma frequência angular, então gama μ0 multiplicado por m também é uma frequência angular. Isto aqui é ômega-m no sistema internacional. No sistema CGS, como sabem, o m vem multiplicado por 4π, então ômega-m é gama 4πm. E essas equações, então, novamente, significam precessão da magnetização em torno do campo magnético. Ou seja, mas eu quero chamar a atenção do seguinte, a precessão se dá com a frequência ômega, não é com a frequência ômega-0. Aplicamos um campo de frequência ômega, e esse campo de frequência ômega vai fazer a magnetização precessional com frequência ômega. E se ômega for igual a ômega-0? Aí o denominador vai para zero e o tensor explode. Então, é possível excitar a magnetização com uma frequência fora da ressonância. E quando eu tento excitar com a frequência igual à da ressonância, o sistema explode. E alguém sabe me dizer por que isso aqui vai dar infinito? O que eu preciso fazer para não dar infinito? E acho que vocês não estão me ouvindo, não, né? Perdemos o contato, né? Estou ouvindo, professor. E o que é preciso fazer para um oscilador? Esse oscilador harmônico, massa-mola, excitado na frequência de ressonância, ele também vai explodir. O que a gente precisa botar no oscilador para que ele não exploda? Um termo de amortecimento? Amortecimento, exatamente. Amortecimento. Diverge em ômega igual a ômega-0. Ômega-0 eu botei atrasado, está aqui. O que nós fazemos? Precisamos botar amortecimento. É possível botar o amortecimento de maneira formal. O livro faz isso, de maneira formal. Mas eu vou fazer também, como o livro faz aqui, fazendo o seguinte, botando de maneira fenomenológica.
nós vamos fazer a frequência de ressonância ter uma componente imaginária. Por que a componente imaginária faz isso? Porque é elevado a menos I ômega t, é elevado a menos I ômega 0 t. Se eu colocar no ômega 0 o menos I eta, isso aqui vai virar E elevado a menos eta t. Eu devia ter escrito essa equação aqui. E elevado a menos eta t. E elevado a menos eta t é uma exponencial que cai no tempo. Então, a gente diz que é introduzir a relaxação, o amortecimento, fenomenologicamente, porque nós estamos botando ele lá sem entrar no mecanismo microscópico. Ele faz a exponencial cair no tempo. Como eu falei, falta acrescentar exponencial aí, eu vou botar, antes de mandar o PDF da aula para vocês, eu vou completar. Mas então, isso aqui é uma taxa de relaxação. Então, ele tem a mesma unidade que a frequência angular, 1 sobre t. E nós vamos considerar que eta é muito menor do que ômega 0, ou seja, o oscilador é um oscilador pouco amortecido. Porque vocês sabem, estudaram mecânica, que quando eta fica próximo de ômega 0, ele fica super amortecido. Aí não tem graça, né? Ele cai rapidamente. Então, nós substituímos ômega 0 nas duas equações anteriores do tensor de suscetibilidade por ômega 0 menos I eta, e aí agora vai aparecer um termo imaginário, mas essa expressão aqui só vale nessa aproximação. Senão ela fica maior, porque o ômega 0 ao quadrado vai dar também um termo quadrado em eta. E esse termo quadrado em eta nós vamos desprezar supondo isso aqui, para ter apenas um termo imaginário. E quer dizer, então, que os 4 componentes do tensor de suscetibilidade, eles vão ter parte real, partes reais e partes imaginárias. Nós representamos a parte real pelo Q', e a parte imaginária por Q duas linhas. Então, essa conta é fácil de fazer. A parte real desse número complexo, vocês sabem, a gente calcula multiplicando isso pelo complexo conjugado, em cima e embaixo. E ao multiplicar o numerador e o denominador pelo complexo conjugado aqui do denominador, o numerador vai ficar ômega m, que multiplica ômega 0 menos ômega, dividido por 2. E o denominador vai ficar ômega 0 menos ômega ao quadrado, mais eta ao quadrado. Já as partes imaginárias, veja, eu só estou botando aqui as partes imaginárias, reais imaginárias, da componente diagonal. A outra vai ser parecida, porque isso aqui é parecido, mas para não ficar com muita equação, eu estou botando da parte imaginária, das componentes diagonais. As partes reais vão ficar, então, na forma ômega m vezes eta, dividido por 2, dividido pelo mesmo denominador. Então, veja o seguinte, se não houver perdas, ou seja, se eta for igual a 0, a parte real é nula. Eu volto ao que tinha antes. Voltamos ao que tínhamos antes. Mas o eta diferente de 0 vai fazer com que a gente tenha uma parte real. E vamos, então, ver a forma dessa parte imaginária. Vamos também fazer o seguinte, vamos supor que o campo de micro-ondas é um campo linear. Um campo linear na direção x. Ou seja, em vez de ter x e y,
eu só tenho campo de micro-ondas na direção X. E, portanto, só vamos nos interessar pela componente XX, porque não tem campo HY, só tem campo X. E se nós agora calcularmos a potência absorvida pela amostra, a gente tem que voltar lá a física 2, 3 ou 4, ou por eletromagnetismo. A gente calcula a energia do momento magnético no campo magnético, calcula a potência absorvida, só tem absorção de potência quando eta é diferente de zero. O sistema só absorve potência se ele tiver amortecimento. Certo? Se não tiver amortecimento, não absorve potência. E a potência absorvida é 1/2 μ0 ômega, esta componente aqui, que XX duas linhas, multiplicado pelo módulo do campo magnético de micro-ondas ao quadrado. Então, está claro que a potência, dois fatos importantes. A potência é proporcional ao campo de radiofrequência ao quadrado. Segundo, é proporcional à suscetibilidade diagonal, parte real. Vamos, então, fazer o gráfico dessa suscetibilidade. Isso aqui é um cálculo simples dessa expressão. É um cálculo feito por um programa bem simples, plotado no Origin. A figura é a figura que está no livro, onde consideramos que a frequência é 9,8 GHz. A frequência angular é a frequência dividida por 2π. G é igual a 2, portanto, gama é 2,8. Ômega sobre gama é 3 kHz. E eta sobre ômega é 0,04. Veja, o eta é muito menor do que ômega, que é a condição para o amortecimento ser fraco, e a gente tem, então, uma boa oscilação. É um número aqui, 0,04. Agora, aconteceu uma coisa aqui. Eu, em vez de variar a frequência, veja, ômega zero é fixo pelo campo magnético. Aliás, desculpe. Desculpe, não. O ômega é fixo porque é a frequência de micro-ondas. Nós estamos com a frequência de micro-ondas fixa. O ômega zero varia com o campo magnético. Então, nós estamos fazendo um gráfico dessa suscetibilidade em função do campo magnético. E ela tem essa forma lorentziana. Isso aqui é uma lorentziana. E por que eu estou plotando em função do campo magnético e não em função de ômega? Pelo seguinte, no circuito de micro-ondas, nós tendemos a trabalhar com a frequência fixa. Porque se nós variarmos a frequência, as reflexões no circuito de micro-ondas vão fazer com que a resposta varie muito. Então, os experimentos de ressonância magnética são feitos com frequência fixa. Em muitas situações, a frequência fixa é igual à frequência de uma cavidade ressonante. Uma cavidade ressonante tem uma frequência fixa. Então, ao fixar a frequência, que é isso aqui, eu posso ver a ressonância variando o ômega zero. Faltou botar a expressão do ômega zero aqui. Ômega zero é gama μ0 vezes H. E a suscetibilidade em função do campo magnético vai ter, então, a forma de uma lorentziana. Como qualquer curva desse tipo, vocês sabem, a gente chama largura de linha
a distância entre dois pontos correspondentes à meia altura. Ou seja, são os dois valores de campo magnético para o qual a potência reduz a metade. Agora, nós chamamos isso aqui de largura de linha inteira, largura de linha cheia. E aí, autores diferentes usam diferentes notações. Nós vamos chamar de ΔH, a meia largura de linha. Então, a distância daqui para aqui é 280 Eston. Vejam que a escala aqui é em kilo-Eston. A distância daqui para cá é 280 Eston. 280 Eston dividido por 2 é 140 Eston. Então, essa é seria a forma da potência absorvida por uma amostra que tem G igual a 2, excitada com micro-ondas em 9,8 GHz e com o campo variando e a amostra com uma largura de linha de 140 Eston. A largura de linha depende do material. Isto aqui é a largura de linha típica de um metal ferromagnético, da ordem de 100 Eston. Por exemplo, ferro puro, ferro, ou ferro cobalto tem 100 e tantos Eston de largura de linha. E de onde é que veio esse ΔH? Ora, dá para vocês verem aqui que quando o ômega zero, que varia com o campo magnético, ele está separado da frequência de ressonância de uma distância tal, ômega zero menos ômega, que é igual a eta, a potência absorvida cai à metade. Então, eta é a diferença das frequências correspondente à meia altura. E se eu se eu dividir isso por gama, eu tenho um campo magnético. Então, a largura de linha, campo magnético, em campo magnético, é eta dividido por gama. Olha, isso aqui é a potência absorvida por unidade de volume, hein? A potência na amostra toda, eu teria que multiplicar isso pelo volume. Então, nós podemos excitar a ressonância magnética com um campo de micro-ondas, e, em geral, nós fazemos isso com um campo de micro-ondas de frequência fixa e variamos o campo estático aplicado. Pergunta? Para mim não ficou muito claro como é que experimentalmente se fixa o ômega, porque o ômega não é o que vai precessionar, né? A frequência que precessiona. Então, mas quando o ômega se aproxima de ômega zero, a amplitude da precessão aumenta, e quando o ômega é igual a ômega zero, a amplitude é máxima. A amplitude é máxima exatamente quando a frequência da excitação é igual à frequência de ressonância. Tá. Você não tem controle, então, sobre o ômega, não, tem? E nesse gráfico você está plotando a suscetibilidade por H. Quem depende de H é o ômega zero, não é isso? Exatamente. O ômega zero, eu falei que eu esqueci de botar aqui do lado a equação do ômega zero. Na versão final, que eu vou preparar depois da aula, eu tenho que escrever aqui do lado. Ômega zero é gama H. Na verdade, eu vou botar aqui no denominador, aqui no eixo. H, que é igual a ômega zero sobre gama. Ou seja, eu estou variando o ômega zero e mantendo o ômega fixo. Quando ômega zero é igual a ômega, eu tenho máxima absorção.
E para manter o ômega fixo, como é que você faz? Só curiosidade. O gerador de micro-ondas, ele tem uma frequência fixa. É um oscilador. Sim, O gerador de micro-ondas, ele tem uma frequência fixa. Eu até posso variar a frequência dele, mas, em geral, ele trabalha com a frequência fixa. E quando a amostra é colocada numa cavidade de micro-ondas, a cavidade ela vai entrar em ressonância numa frequência bem determinada, que depende do tamanho da cavidade. Então, nós, em geral, trabalhamos com a frequência fixa. Obrigado, professor. Tá bom? Quem perguntou, hein? Fui eu, professor Matheus. Matheus. Matheus, você é o que mais pergunta. Não se iniba. Não se iniba, porque as pessoas ficam com dúvida, mas ficam inibidas de perguntar. Então, é bom que alguém pergunte por eles. Obrigado. Professor? Pois não? Também tenho uma dúvida. Quando o senhor substitui o ômega zero por menos I neto, o senhor argumentou que era um termo de amortecimento, né? Esse amortecimento, ele teria origem em que quantidade, digamos assim, está provocando esse amortecimento? O que está provocando esse amortecimento? O amortecimento se dá pelo seguinte. O spin interage com a órbita do elétron pela interação spin-órbita. Então, um mecanismo é o seguinte. O spin precessionando, ele vai também tender a fazer a órbita do elétron precessionar. Isso significa um movimento de carga. E esse movimento é amortecido no material. Esse é um mecanismo simples. Os metais ferromagnéticos, como ferro, cobalto, permalói, eles têm um amortecimento que vem de corrente de Foucault, eddy currents. A precessão do spin vai corresponder à precessão da magnetização. A magnetização variando no material, ela faz um fluxo variável. Esse fluxo variável vai criar uma força eletromotriz no metal, se é o metal, e essa força eletromotriz induz correntes. Essa corrente vai produzir amortecimento, porque é a corrente no material resistivo. Então, existem vários mecanismos de relaxação, depende do material. Lá na frente, daqui a 3 semanas, nós vamos estudar alguns mecanismos de relaxação. Ok, obrigado. Professor, eu tenho uma dúvida também. Na verdade, eu não lembro mais, mas qual seria o significado físico dos termos fora da diagonal? É a perda para o ambiente? Eu não lembro o que é mais esses termos. Não, veja, o termo da diagonal, ele tem o mesmo formato que... aliás, não está aqui. Ele tem o mesmo formato. O denominador, que é a parte complexa, tem o mesmo formato da diagonal. Mas o que ele tem? Ele tem um I aqui. O I é do fato de que a componente MX está a 90 graus fora de fase de emite. Mas o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: se eu aplicar um campo magnético na direção X, eu também vou produzir uma componente de magnetização na direção Y. Sim. Mas ele não vai contribuir diretamente para a absorção de potência. Ele contribui para o que a gente chama a parte reativa, dispersiva. Sim. O livro tem a figura, eu não quis botar aqui para não complicar agora, da parte dispersiva. Então, ele contribui para a parte dispersiva. Ele contribui para o ângulo,
de fase, portanto, para a parte dispersiva. Legal, legal. Mas não contribui para a absorção de potência. Beleza, obrigado. Tá bom. Bem, isso que eu mostrei aqui vale para qualquer material magnético. Mas como eu não botei as interações, ele só vale exatamente para o material paramagnético, porque no material paramagnético não tem interação entre espinhos. Pergunta, e no material ferromagnético? Eu tenho várias interações, nós vimos na aula passada. Tem a interação de exchange, tem a interação de polar, tem a interação de anisotropia, tá certo? Então, vamos considerar as várias interações no cálculo da frequência de ressonância. Por exemplo, a interação de exchange, que é a mais importante. O hamiltoniano de interação de exchange, como nós vimos, é menos J, somatório em todos os spins e somatório nos vizinhos dos spins, porque a interação é proporcional ao produto escalar entre spins vizinhos, de spins vizinhos. Nós sabemos que a energia do momento magnético tem a forma de um momento magnético vezes um campo magnético. Então, o que nós fazemos? Escrevemos. Agora eu vou fazer uma representação clássica, tá certo? Eu passo do hamiltoniano para uma representação clássica. Considero que os spins vizinhos de SI, eles todos têm o mesmo, naturalmente, o mesmo S, e vamos chamar de Z o número de vizinhos. Então, esse spin aqui é o spin dos Z vizinhos ao SI. E agora eu vou multiplicar e dividir por M, módulo da magnetização. Então, o S vai ficar o vetor magnetização. E essa equação tem a mesma forma da equação da energia do momento magnético, que eu mostrei há meia hora, uma hora atrás, 40 minutos atrás. A energia de exchange pode ser escrita como μ0 vezes μi, produto escalar, um HE, em que esse HE é um campo efetivo de exchange e que veio dessa expressão daqui. Ele é 2EJS, mas para virar campo magnético eu tive que dividir por μ0, G, μb e pelo M que apareceu aqui, não é? Então, esse campo efetivo de exchange é W, que é um parâmetro, vezes a magnetização. Essa expressão daqui é a expressão do campo molecular de Weiss, que nós vimos na primeira aula. O que ele quer dizer? Quer dizer que o campo efetivo de exchange é proporcional à magnetização. Agora, isso só vale se a magnetização for uniforme. Essa passagem daqui para cá e daqui para cá só vale para a magnetização uniforme, ou seja, todos os spins paralelos. Se os spins não forem paralelos, isso não vale mais. Mas isso é assunto da próxima, daqui a 2 semanas. Então, o que nós fazemos com o campo efetivo de exchange? Eu vou botar na equação de Landau-Lifshitz. Então, a equação de Landau-Lifshitz, agora ela fica dm/dt menos gama μ0m, vetor H mais este HE aqui. Ora, M vetor HE é 0, porque HE é proporcional a M. Conclusão.
A interação de exchange não tem efeito direto na frequência de ressonância. Não aparece na frequência de ressonância. Mas tem efeito indireto. E vamos ver mais adiante por que tem efeito indireto. Porque ele faz com que, várias razões, né? Uma delas é que a magnetização no material ferromagnético é muito maior do que no material paramagnético. E é maior pela interação de exchange. E como o M é grande, ele vai ter alguns efeitos, que é o próximo tópico. Próxima interação, interação dipolar. Nós já sabemos que os dipolos magnéticos criam um campo magnético que atua nos vizinhos. Certo? Tem mais. Os dipolos magnéticos, a interação de exchange faz com que os dipolos magnéticos tendam a ser paralelos. Mas quando eu tenho uma amostra finita, o que vai acontecer na superfície? Na superfície, nós vamos ter o que nós chamamos de polos magnéticos não compensados. Isso introduz um grande efeito. Em amostras elipsoidais, a magnetização criada por um campo uniforme também é uniforme. Ou seja, se eu tiver uma amostra na forma de um elipsoide, e se eu aplico um campo magnético, o campo magnético vai criar uma magnetização, e essa magnetização vai corresponder nas superfícies a dipolos não compensados. Vamos ter como se fossem monopolos magnéticos. Monopolos positivos na superfície de cima e monopolos negativos na superfície de baixo. E o que esses monopolos fazem? Eles vão criar um campo que a gente chama de desmagnetização. Ou seja, numa amostra ferromagnética submetida a um campo magnético, o campo magnético interno não vai ser o campo externo. Vai ser o campo externo menos um campo de desmagnetização. Como eu falei, se a amostra for elipsoidal, a magnetização é uniforme. E é possível mostrar que ela é uniforme e é proporcional à magnetização, mas ela é negativa porque ela tem um sentido oposto ao da magnetização. Esse N é o que nós chamamos um tensor de magnetização. Ele é um tensor porque, em princípio, nós podemos ter a magnetização na direção X, criando um campo de desmagnetização na direção Z ou Y. E, com isso, o campo interno no material ferromagnético é H0 menos NN. Quem trabalha com ressonância paramagnética, em geral, ignora esse fato, porque numa amostra paramagnética, o M é muito, muito menor do que H0 e ele não tem efeito. Mas no material ferromagnético, o efeito dele é fundamental. O campo interno, então, é H0 menos N multiplicado escalarmente por M. N é um tensor multiplicado pelo vetor vai dar um vetor. Então, temos aqui, vamos ver o que acontece nessa situação agora. Vamos considerar o seguinte, vamos trabalhar com coordenadas cartesianas, com eixos que são paralelos aos eixos principais do elipsoide. Z ao longo do campo aplicado, X e Y perpendiculares ao campo Z. Nessa situação, é possível mostrar que o tensor de magnetização ele é diagonal. Só tem componentes NX, NY e NZ. Que bom, né? Então,
vai descomplicar um pouquinho o problema. E tem mais. É possível demonstrar que as componentes diagonais somadas vão dar uma constante. No sistema internacional, nx mais ny nz é igual a 1. E no CGS, nx mais ny mais nz é igual a 4π. Isto aqui é mostrado, é trabalhado no eletromagnetismo da pós-graduação, é tratado em alguns livros, mas, de qualquer maneira, nós só vamos considerar elipsoides simples. Por exemplo, uma esfera. Numa esfera, a esfera é um elipsoide que tem simetria esférica. Então, NY tem que ser igual a NX, tem que ser igual a NZ. Ora, se NX mais NY mais NZ, se eles são iguais, isso aqui vai dar 3N. E 3NX é 4π, portanto, NX é 4π sobre 3. O campo de desmagnetização numa esfera, ele é 1/3 da magnetização. Isso aqui na verdade, alguns de vocês devem ter encontrado esse problema no eletromagnetismo da graduação, porque para uma esfera dá para resolver o problema completamente. Como é que a gente resolve? Aplica um campo magnético, considera que tem uma magnetização e aplica as condições de contorno. B normal é contínuo e H tangencial é contínuo, e fazendo isso a gente resolve o problema. É assim que a gente resolve. Vamos considerar agora um disco, ou então um filme. Isso aqui pode ser um filme. Um filme com o campo magnético aplicado perpendicularmente ao plano. Ora, se o campo magnético é perpendicular ao plano, a magnetização só vai ser perpendicular. E uma magnetização perpendicular ao filme só vai criar dipolos na superfície de cima e de baixo. E vocês também já sabem de algum eletromagnetismo que os dipolos vão ser a magnetização. Ele tem o mesmo valor da magnetização. O problema é semelhante ao de carga elétrica, que vocês resolveram com muito mais facilidade. Então, nessa situação, como essa direção Z, NX e NY são nulos, porque não tem dipolos aqui do lado. Então, se NX e NY são iguais a 0, NZ é 4π. Por outro lado, se o campo estiver no plano, o NZ e o NX é que são nulos. E o NY, que é essa direção, é 4π. Então, para geometria simples, nós podemos obter as expressões para os elementos do tensor de magnetização, simplesmente por considerações de simetria e usando essas relações. Para o cilindro, por exemplo, para o campo paralelo ao cilindro, não vai ter desmagnetização na direção do campo, só vai ter na direção x e y. Então, NZ é igual a 0, e NX e NY são iguais, e eles vão ser dados por 4π sobre 2. Finalmente, um cilindro com campo perpendicular, NY é igual a 0 e NX e NZ são iguais a 2π. E por que nós estamos interessados nisso? Novamente, o campo interno total interno é a componente alfa, é a componente alfa do campo externo, menos N-alfa, menos M-alfa. Vamos, então, calcular a frequência de ressonância, considerando
o efeito da desmagnetização. Novamente, consideramos que o M tem componentes transversais pequenas, comparado com o MZ. O campo interno total é H0 menos NM. A equação de Landau-Lifshitz está aqui. E agora o campo interno, eu vou agora colocar aqui o campo interno, porque o M está sob a ação do campo interno. O campo interno vai ter componente X, que é proporcional a MX, com o tensor de magnetização. Proporcional a MY com o tensor de magnetização na direção MY. E vai ter, na direção MZ, H0 menos NZM. Ou seja, nós botamos o campo de desmagnetização, nós colocamos ele tanto na parte alternada quanto na parte estática. Nós fazemos a suposição de que as componentes MX e MY são muito menores do que MZ, e que MZ é aproximadamente igual a M. Então, substituindo isso aqui na equação de Landau-Lifshitz, nós chegamos a essas duas equações. Só estamos calculando a frequência de ressonância. Por isso, nós não botamos aqui o campo de excitação. Agora, nós vamos ter, então, esses termos que nós não tínhamos das primeiras duas equações que nós vimos. Aparece aqui a diferença NY menos NZ e aqui a diferença NX menos NZ. No regime estacionário, substituímos o M, pomba. Chegamos à equação de ressonância para o material ferromagnético na forma de um elipsoide. Hein? Na forma de um elipsoide geral ou um elipsoide nos limites. Esfera, plano ou cilindros. Essa equação foi deduzida a primeira vez por Charles Kittel há 60 anos e chama equação de Kittel. Por que Kittel foi atrás dessa equação? Porque a pessoa que fez o primeiro experimento de ressonância magnética no material ferromagnético, chamava Griffith, ele obteve uma expressão que não era que era diferente. Ele mediu e o resultado foi diferente do que era previsto, usado na ressonância paramagnética. Então, Kittel, que era um físico brilhante, deduziu essa equação e está aqui a diferença. No material paramagnético, M é aproximadamente 0 e a frequência de ressonância vai dar gama μ0. No material ferromagnético, o resultado depende dos fatores de magnetização. Então, eles vão depender da direção que o campo está aplicado e da forma do material. Então, para encerrar a aula de hoje, está aqui uma tabelinha que está no livro. Considera aquelas formas simples. Em geral, nós fazemos amostras com esses formatos. Qualquer formato diferente no material ferromagnético vai dar complicação. Vai dar complicação porque o campo não é uniforme. Então, se nós agora usarmos a equação de Kittel para a frequência de ressonância, vamos considerar uma esfera. Numa esfera, como nós estamos vendo aqui, Nx é igual a Nz, Ny é igual a Nz. Então, para uma esfera, a frequência de ressonância é igual à paramagnética, gama H0. E essa é uma razão importante para que muitos experimentos
sejam feitos com esferinhas. A gente pega o material ferromagnético, bota na forma de uma esfera, a frequência de ressonância é γH0. No CGS, tá certo? Estamos aqui usando o CGS. No MKS, no sistema internacional, aparecia o μ0 multiplicado aqui. Para um filme magnético com o campo no plano do filme. Essa a situação, Nz igual a Nx, que são nulos. Se Nz e Nx são nulos, esse termo desaparece, vai ficar só H0. E Ny é 4π. Então, vai ficar H0 multiplicado por H0 mais 4πn, e a frequência de ressonância no filme fino é γ, que multiplica a raiz quadrada de H0, que multiplica H0 mais 4πn. Por hoje é só. Chegamos ao nosso limite de tolerância, 1h30. Tivemos algumas interrupções. Eu pensei que ia chegar um pouquinho adiante, mas não foi possível, o que não vai atrapalhar em nada, porque, na verdade, a outra... Como é que eu paro essa apresentação? Então, nós vamos, quarta-feira, retomar ressonância ferromagnética, colocando o efeito da anisotropia. Com a anisotropia, e se eu tiver um campo numa direção geral, eu não posso usar essas expressões simples, então nós vamos deduzir uma forma mais geral para a frequência de ressonância, para usar qualquer tipo de interação, e vamos também mostrar como é que são feitos os experimentos e mostrar alguns resultados experimentais. Para a próxima aula, eu vou tomar o cuidado de testar aqui novamente, com antecedência, o PowerPoint, e fazer as adaptações, caso eu conclua que valeu a pena usar esse computador, porque o som está melhor. Não sei, só vou conseguir ver quando vir a gravação. Obrigado pela atenção de todos, eu estou à disposição para tirar dúvidas e fazer discussões, e eu peço a Caio que interrompa a gravação.